Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos, amados ouvintes da Palavra de Deus. Graças a Deus, precisamos estar lendo e meditando nas coisas do Senhor, porque a nossa alma, se a gente não alimentar ela, ela fica batida, desnutrida, E aí você fala assim, nossa, mas está tudo bem comigo, e por que eu estou nervoso? Por que eu estou irritado? Por que estou isso, aquilo? Alguma coisa está acontecendo. É a falta do alimento, A palavra de Deus é pão para nossa alma. A palavra de Deus é água para nossa alma. Então, às vezes, você não sabe o que está acontecendo. É necessário parar e alimentar nossa alma. Eu vou estar lendo aqui em 1 Reis, no capítulo 19, no verso 8, diz assim, Elias no monte de Horebe. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, que fazes aqui, Elias? E ele respondeu assim, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e buscam a minha vida para tirar. E ele lhe disse, sai para fora e põe-te nesse monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? E ele disse, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei. E busco a minha vida para tirar. E o Senhor respondeu assim, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco e vem e unge a Azael como rei sobre a Síria. E também você unge a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate de Abel-Beloá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Hazael, matá-lo a Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo a Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel
7.000 homens, todos os joelhos que se não dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. E ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, porque que tenho eu feito? Voltou, pois, de detrás dele, e tomou uma junta de bois, e os matou. E com os aparelhos dos bois, cozinhou aquela carne, e a deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias, e o servia. Louvado seja Deus por essa passagem, palavra maravilhosa, né, gente? Essa experiência tão grande que Elias e Eliseu teve com o nosso Deus, né? Louvado seja o Senhor. Graças a Deus, né, por essa oportunidade maravilhosa que a gente tem de estar diante do Senhor, com essa palavra nas mãos, né? Graças a Deus pelo dia, pela noite, pela lua, as estrelas, pela chuva, tudo que Deus faz, né? Tudo é maravilhoso. Graças a Deus. E estamos aí na primavera, né, gente? E o Senhor pode ter certeza que vai mandar chuva, porque as flores estão aí para se desabrochar, né, gente? Deus está fazendo sempre a parte dele. E a gente vai fazendo a nossa, né? Aquilo que está no nosso alcance. Nós vimos aqui que Elias, gente, Elias, aqui começa dizendo que Elias levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Mas que comida? Se ele estava no deserto, fugindo de Jezabel, e que comida, né? Ele estava debaixo de um zimbro, ele estava debaixo de uma árvore, está entendendo? No deserto. E ali, ele falou, ai, tá bom, Deus, ó, chega para mim, já deu, quero morrer. Ai, para mim já deu, tô cansado. A gente viu que foi uma peleja muito grande, né, que ele estava passando, não foi só isso, foi tantas coisas, né, e a última experiência foi ali com os profetas de Baal, foi bem cansativo mesmo, né, gente, já pensou, né, matar 400 profetas de Azera, 400 profetas de Baal, fora os demais, né, foi uma batalha, uma guerra e tanto, e ele já estava bem cansado, fisicamente, né? E ali então, gente, o Senhor acordou ele e falou para ele assim, ó, come e bebe. E aí ele olhou do lado, tinha um pão cozido sobre as brasas, e ele comeu, bebeu, né, a água que estava ali numa botija. Eu imagino aquela água fresquinha, aquela água abençoada. E sabe o que ele fez? Deitou e dormiu de novo. Aí o anjo veio e tocou nele novamente e disse para ele, levanta e come. E ele pegou, levantou e comeu. E o Senhor disse para ele, olha, muito comprido será o teu caminho. E ele comeu, bebeu e caminhou. Foi parar lá no Monte Horebe. Sabe o Monte Horebe, onde Moisés encontrou com Deus, Deus desceu lá no Monte Horebe, que é o Sinai. O Monte Sinai é o mesmo, tá? Gente, quando
Elias chegou naquele monte e o Senhor falou assim para ele: o que você está fazendo aqui nessa caverna, Elias? Aí ele falou assim: é porque eu sou uma pessoa zelosa, eu tenho sido zeloso, eu tenho sido cuidadoso com as coisas de Deus. Os filhos de Israel deixaram o teu conserto, os filhos de Israel derrubaram os teus altares, mataram os profetas à espada, e eu fiquei aqui sozinho, e busca também até a minha vida para tirar. Ele respondeu assim. Aí, gente, Deus falou assim para ele: sai para fora dessa caverna, Elias. Põe-te nesse monte, porque o Senhor vai falar aqui contigo. E o Senhor passava, gente. O Senhor só passava, né? E um grande forte vento passou. Aquele vento, sabe esses ventos aí que parece que vai até arrancar a casa, arrancar os telhados, tudo. Aquele vento forte, gente, que assobiava, arrancava as árvores, aquele tropé, aquele vento terrível. E Elias, né, clamando a Deus. E Deus, gente, não falou nada naquele vento. Deus não estava naquele vento. Ele só passou. Aí depois do vento, um terremoto. Um terremoto, gente. Sabe o que é um terremoto, né? Que estremece tudo, que vai abalando tudo. E a caverna estremecia, aquele monte estremecia. E o Senhor, gente, não falou nada. O Senhor nem estava naquele terremoto. E depois disso, gente, vem um fogo. Esse fogo veio ruindo. Esse fogo veio queimando, né? Sabe o que é fogo, né? Sabe o que é fogaréu, né, gente? E Deus não estava naquele fogo, não falou nada naquele fogo. Tudo isso, todo esse terremoto, esse movimento, esses vendaval, e Deus não falou nada. Mas aí depois que passou tudo isso, depois que passou esses 3 elementos, aí vem uma voz mansa e delicada. E Elias ficou com medo, é claro. Se envolveu na capa, pegou a capa, jogou na cabeça e saiu para fora da caverna e pôs na entrada, ficou ali na porta da caverna. Aí aquela voz mansa e delicada falou assim para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Já era a segunda vez, né, que Deus estava perguntando para ele. Um diálogo, né, gente? Tá vendo? Deus não viu que Elias estava fugindo de Jezabel. Deus não viu que Elias estava cansado. Deus não falou com Elias lá debaixo do zimbro. Deus não conhecia toda a história de Elias, a vida dele. Deus não falou para ele caminhar, que era cumprida o caminho dele. E aí Deus perguntou de novo: o que você está fazendo aqui? Por quê? Diálogo, gente. Se abrir, se desabafar. E muitas das vezes desabafa com a pessoa errada, né? Mas só que muitas das vezes também Deus deixa a gente ficar sozinho com Ele. Às vezes você fala assim: nossa, estou sozinho mesmo, hein? Sem amigo, não posso confiar em ninguém. Olha, eu estou me sentindo bem sozinho mesmo nessa vida. Eu não posso desabafar com ninguém. Puxa vida, a última vez que eu desabafei com alguém, essa pessoa me traiu, né? Traição. Fica falando de mim pelas costas. Terrível. Então, muitas das vezes, gente, é assim que a gente se encontra. Na mesma situação, espiritualmente falando, como aquela que Elias estava passando. A gente vence uma batalha ferrenha
Aí a gente falou, oh, beleza, agora eu vou descansar aqui debaixo dessa árvore da vida. Tranquilo e sossegado. Gente, dali a pouco vem outra guerra, né? Assim como Elias, né, gente? Deus disse que era muito comprido o caminho de Elias. O homem caminhou, gente, 40 dias, 40 noites, foi parar no monte. Para Deus poder falar realmente, claramente com ele, passar uma mensagem para ele, passar para ele uma incumbência. Ué, mas poderia Deus também fazer isso lá debaixo do zimbro? Evitaria do homem andar 40 dias e 40 noites? Não é, gente? Então, gente, sabe o que acontece? Que muitas das vezes a gente quer ensinar a Deus, né? Não é verdade? Gente, 40 dias, 40 noites não é fácil, não, né? Não é fácil. Você caminhar 4 dias aí é muito cansativo, dói os pés. Agora imagina você caminhar 40 dias e 40 noites, né? Até chegar lá no monte, sem cavalo, sem bicicleta, sem ônibus, sem avião, né? 40 dias, gente, 40 dias. E o homem cansado, tá? Então, gente, Deus tem uns trabalhar bem específico, né? Então o Senhor conduziu a Elias ao Monte Horebe. Como assim? É como se fosse a igreja. Deus queria falar com ele lá. Porque lá no Monte Horebe foi aonde ele desceu para falar com Moisés. Lá no Monte Horebe era como se fosse a igreja, onde Deus enviou os 10 mandamentos. Lá no Monte Horebe. Foi lá no Monte Horebe que Deus falava a Moisés e Moisés falava para o povo, passando as coordenadas, né? Então, pessoal, foi lá no Monte Horebe que Moisés ficou 40 dias e 40 noites diante do Senhor, e depois que ele quebrou as tábuas, Deus falou para ele voltar de novo lá, ele ficou mais 40 dias, mais 40 noites. E aqui a gente viu que Elias caminhou 40 dias e 40 noites até chegar no monte. Era ali no monte, era ali na igreja, naquele monte Horebe, que Deus queria passar as coordenadas para Elias. Então, gente, muitas das vezes você fala, ai, a igreja é longe, é cansativo, eu estou cansado, eu cheguei do serviço cansado, não tem como eu ir na casa do Senhor. E, irmãos, a igreja é na mesma cidade. Horebe, esse monte Horebe, é na mesma cidade. Você tem carro, você tem meios de locomoção, você tem ônibus, você tem bicicleta, né? E é difícil para você, tudo é difícil. Ah, mas o culto não deveria ser hoje, deveria ser amanhã. Ah, deveria mudar os dias de culto. Ah, porque isso aqui, né? Sempre há uma desculpa para não ir para o Horebe, né? Então, gente, e foi no Horebe que Deus conversou com Elias, e ali então o Senhor falou, Elias, eu vou falar contigo aí no monte, aqui na casa. Vamos fazer de conta que esse monte era a igreja, era essa caverna que ele estava, era a igreja, que Deus queria falar com ele lá. E o Senhor, gente, pega e manda um vento muito forte. E Deus não estava lá, como eu disse. Deus não estava no fogo, Deus não estava no terremoto. Você está entendendo, pessoal? Então Deus permitiu, enviou terremoto, fogo e vento. Porém, não era assim que Deus queria falar com Elias. E na nossa vida, gente, é o que a gente está enfrentando todo dia. Um dia é um vento, outro dia é um terremoto, que parece que vai acabar tudo na nossa vida.
né? Vai abalando tudo, vai abalando o emocional da gente. Ai, abala tudo, não é verdade? E muitas das vezes também a prova vem de fogo, que a gente acha que não vai conseguir, não, né? E a gente fala, o Senhor não está aqui nesse fogo. Eu não estou vendo Deus aqui comigo, né? Aí então, pessoal, o Senhor estava de antena ligada lá. Deus não tinha esquecido Elias lá, né? Porém, gente, depois que passou tudo isso, Elias ficou sem entender, né? Por que tudo isso, né? E esse vento me fez lembrar que quando eu estava buscando o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, eu estava dormindo e na parte de cima da beliche, que quando Deus mandou para a obra, que eu disse para vocês, a obra de recuperação para viciado em droga, feminina, na casa feminina, e eu dormi na parte de cima. Eu era obreira, mas não era batizado com o Espírito Santo, eu queria ir embora de lá, porque eu não era batizado com o Espírito Santo. Aí eu comecei a buscar, e aí então veio um vento forte do meu lado direito, bateu assim na minha cabeça, aquele vento forte. Aí eu virei do lado, bateu de novo do outro lado, aquele vento forte, né? Mas era um vento, gente, não era um vento ruim, era um vento gostoso mesmo. Eu não esqueço, né? Glória a Deus, Deus é maravilhoso, Ele fala com a gente de várias formas, né? E o Senhor mostrando ali os sinais, revelando a Elias o poder que ele tem sobre o fogo, sobre o terremoto, sobre a natureza, sobre todas as coisas. Aí depois de tudo isso, Elias ouviu. Não, Elias, ele se enrolou na capa e saiu para fora e pôs bem na entrada da caverna. E aí ele ouviu uma voz. E essa voz, gente, era uma voz mansa e delicada. A voz mais maravilhosa, eu acho que ele já ouviu na vida dele. E essa voz tornou a perguntar a mesma coisa. O que você está fazendo aqui, Elias? Ué, tá vendo, gente? Deus não falou que era para ele ir lá? Deus não conhece tudo, né? Mas Deus estava puxando ali uma conversa, né? É igual aquele cego. O Senhor falou para ele, o que você quer que eu te faça? Ué, Deus não estava vendo como estava cego, né? Então, gente, Deus puxa um diálogo com a gente. Ele quer que a gente converse para ele poder passar essa mensagem maravilhosa. Aí ele perguntou e ele perguntou assim, que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Aí ele respondeu as mesmas palavras. Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas a fio da espada. E eu fiquei sozinho, fiquei só eu. E busca a minha vida para tirarem. Sabe que Deus falou para ele? Ele não caminhou 40 dias para chegar lá? E Deus falou o que para ele? Vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco e vem e unge Hazael rei sobre a Síria. Você está vendo, gente? Então Deus conduziu a Elias ao monte e mandou um recado, uma ordenança para Elias, para ele voltar pelo mesmo caminho, pelo deserto de Damasco, né? Ó, vai e volta pelo teu caminho, né? Aí então deu as coordenadas para ele, pelo Jeazael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e ungir até Eliseu em lugar
de profeta no lugar de Elias. Então, pessoal, olha a autoridade que Deus deu para ele. Olha a incumbência de ungir um rei sobre a Síria. A Síria aí, essa Síria aí mesmo, que a gente está ouvindo falar, que a gente conhece agora, né, pelas internet. E Israel. Israel, pessoal. Deus incumbiu ele de ungir Jeú, rei de Israel, e Eliseu, profeta. Então a gente viu, olha que missão, olha que responsabilidade. Então às vezes você não entende porque você está debaixo de um zimbro. Às vezes você não entende que você caminha para a casa de Deus. Você não entende porque muitas das vezes caminhando para a casa de Deus você vai parar numa caverna. Você acha que você sendo servo de Deus, que você se alimenta da palavra, que você comeu debaixo do zimbro o pão, bebeu a água, você não admite que você está numa caverna. Você não admite que vem o fogo, que vem vento, que vem terremoto. Você está entendendo? Porque quando passava o vento, Elias falava, Senhor, onde estás, Senhor? Quando passava o terremoto, Elias dizia, onde estás, Senhor? Onde estás, Senhor? E nada de Deus, nenhuma resposta. Mas aí a gente viu, gente, que para conversar com Deus, gente, a gente tem que sair na porta da caverna. Muitas das vezes a gente tem que renunciar, né? A gente viu que Elias estava despido das coisas terreais. Ele estava pronto para ser entregue como sacrifício vivo, né? Então é isso, é uma entrega total. E nós que servimos a Deus, a gente tem que ficar se espantando com as provações e falando que vai desistir, que quer morrer, porque é isso, porque é aquilo. Mas por quê? É porque estou sendo perseguido, é porque... Ai, nossa, gente do céu, só porque caiu uma colher no chão, o mundo acabou na nossa vida, né? Ai, o irmão, nossa, o irmão acabou o culto, saiu correndo, foi embora. Aquele irmão não gosta de mim, aquele irmão nem me cumprimentou, porque isso, aquilo, gente do céu. Ai, por isso que a palavra do Senhor fala para a gente tomar cuidado, né? Não ficar medindo os outros, porque senão a gente vai ser medido da mesma forma. Às vezes a pessoa está tão cansada, ela não vê a hora de ir embora para descansar o físico, e a pessoa fica interpretando mal, né? Sujando o coração com maldades. Mas, gente, olha aí. Olha o trabalho que Elias teve, né? Olha as caminhadas. Olha as perseguições, as lutas, mas ele estava lá firme. Ele foi até o fim, gente, né? Quase que não aguentou, mas Deus veio e sustentou ele. A hora que ele estava lá debaixo do zimbro, onde que ele ia arrumar comida? Deus providenciou. Está entendendo? Quando a gente entrega a nossa vida no altar de Deus, você pode ter certeza que poderoso é Deus para suprir todas as áreas da nossa vida, né? Mas Deus não tem prazer, gente, em pessoas que não quer diálogo com Ele, né? Pessoa que não quer falar com Ele. Deus estava puxando diálogo com Elias. E a Eli, então, nesse diálogo, ele recebeu uma incumbência, né? A gente viu que ali no monte e também no deserto, ali não tinha microfone. Ali não tinha, gente, uma igreja cheia de gente para Elias poder fazer um palco ali e se aparecer. A gente viu que é a vida dele mesmo. É uma vida de dor, uma vida sofrida. Mas a recompensa vem do céu, não é verdade? Porque hoje em dia, gente, tá uma coisa terrível, né? As pessoas querem glória, querem honra, mas ninguém quer caminhar 40 dias, ninguém quer ir para o Horebe, né? Para a igreja, né? A igreja, não sei o que, igreja, né? Mas é necessário.
é necessário a gente poder estar de pé diante do Filho do Homem. E muitas das vezes também a gente precisa cobrir com a capa, significando o Espírito Santo, o manto da oração, porque sem oração, como que a gente vai dialogar com Deus, né? Então é essa palavra, gente, para a nossa meditação de hoje. Então vamos meditar para que a gente venha tirar proveito para a nossa vida espiritual, né? E ver aí que os irmãos passaram nos espinhos, passaram no deserto. Ai, que bonita a passagem de Elias, mas olha lá, quem viveu sabe como foi difícil, né? Não é verdade? Foi muito difícil, mas também foi glorioso. Deus exaltou Elias. Elias, então, ungiu o rei de Israel, ungiu o rei da Síria e ungiu Eliseu. E sabe o que aconteceu com Elias? Deus enviou uma comitiva, né, para vir buscar Elias. Elias foi levado ao céu, no redemoinho, e Eliseu viu. Eliseu viu quando Deus tomou Elias para o céu. E ele viu carruagens, carruagens de fogo, cavalo de fogo que veio buscar Elias. E Eliseu olhando para lá, essa visão maravilhosa, a capa de Elias caiu e Eliseu usou aquela capa, né? Recebeu uma porção dobrada do Espírito Santo na vida dele. Que Deus te abençoe e te guarde e que você também seja uma bênção. Vai para o Horebe, vai para a casa de Deus. Amém? Deus abençoe, na paz de Jesus Cristo, o justo Cordeiro.